Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Maria Vilela Jorge, Areta Regonato e Márcia Lima. Maria Vilela Jorge é formada em Psicologia, pós-graduada em Recursos Humanos, especialista em conto e expressão e mindfulness para currículo escolar. Autora dos livros O Laço que Virou Abraço e do livro interativo Corações por Todo Lado, e coautora do Sinto que Conto, Conto que Sinto e Conto Expressão. É criadora do podcast Dona Joaninha, Histórias para Dormir. Ela é membro internacional correspondente da Academia Itaunense de Letras. Idealizadora do método Lumen, Maria vive na Flórida, nos Estados Unidos, com seu esposo Dib George III. Trabalha para difundir o PLH, português como língua de herança por meio da leitura escrita das histórias, e segue acreditando no bem. Areta Rigonato é empresária, nascida em Campinas, São Paulo. É formada em logística, tem bacharel em administração de empresas com ênfase em gestão de negócios e atuou como gerente administrativa financeira, gerente de logística e supervisora de franquias em empresas de médio porte por anos. Em 2015, fundou o Café Areta, que lhe proporcionou tempo para fazer o que ama, trabalhar com arte. É artista plástica autodidata, tatuadora, retratista e ilustradora, e trocou o ramo do café para abrir o ateliê de Paula e o Areta Tattoo Studio em 2019. Hoje empreende em mais uma frente, escrevendo em coautoria com a amiga Maria Vilela esse livro infanto-juvenil Pedro e seu amigo Hércules. Márcia Lima é arquiteta e urbanista, pós-graduada em arte-terapia. É artista plástica, poetisa, mãe do Karen e avó de Nina. Seus hobbies são viajar e fotografar. Em 2020, descobriu o universo da arte digital e se encantou. É ilustradora do livro Pedro e seu amigo Hércules, que foi um sonho de criança realizado. Olá, pessoal! Aí eu queria cumprimentar a Maria Vilela Jorge, a Márcia Lima e a Areta Rigonato. Tudo bem, pessoal? Boa noite, Marta. Oi, Marta, tudo bem? A Maria Vilela Jorge vai contar como é que foi o início dessa história, como é que esse livro surgiu, como é que foi o início de Pedro e seu amigo Hércules. Ô Marta, no início a gente não tinha, nada pensado em título e, na verdade, a gente queria escrever um livro infantil sobre mitologia. Nós nos encontramos em um grupo que a gente faz parte e nós somos amigas há muito tempo, embora a gente, assim, a Márcia, por exemplo, eu vou encontrá-la em outubro pela primeira vez. A Areta eu já encontrei antes, mas foram assim os encontros inusitados que juntou esse grupo, porque é um grupo de pessoas, não são só nós três. Nós nos conhecemos dentro de um estudo que nós estávamos fazendo sobre astronomia. Areta e eu. E a Areta até achou que ela tinha entrado no grupo errado, porque eu tô aqui nos Estados Unidos, ela lá no Brasil e o grupo era aqui, nos Estados Unidos. Depois de algum tempo conversando e tal, nós fomos entender por que a Areta estava naquele grupo. Então a gente começou a delinear essa história, porque o estudo era sobre as nebulosas, sobre astronomia, e a minha parte tinha ficado sobre a mitologia de Hércules. Eu comecei a ler os 12 trabalhos e como o meu veio para a história infantil, eu pensei, puxa, quem sabe sai daí um livro trazendo os 12 trabalhos numa vertente mais, assim, voltada mais para o infanto-juvenil e numa linguagem mais acessível para o leitor jovem.
E conversando com a Areta, ela disse que ela já tinha estudado num outro grupo os 12 trabalhos de Hércules. Então, casou perfeito, né? Então, surgiu o convite se ela gostaria de escrever a história em conjunto. E depois, conversando, a gente chegou numa outra ideia. Vamos convidar amigos que tenham qualidades, né, habilidades para leitura, que goste da literatura, para que eles façam parte desse grupo e será um trabalho cooperativo, porque todos nós do grupo temos isso como algo importante para nós, o trabalho conjunto. E assim foi. Né, Arita? Quer contar um pouco agora? Claro, Maria. Então, Marta, a Maria falou bem, né? No início desse trabalho aí, desse projeto, eu entrei num grupo onde eu fiquei pensando por que que me colocaram. Eu me inscrevi aqui no Brasil e fui parar lá nos Estados Unidos. E quando começou o pessoal falando, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo aqui? Mal falo português direito, quanto mais o inglês. Enfim, a Maria, toda solícita, achando que eu estava morando fora, me ligou depois para convidar para um café, né, para me inteirar. E aí eu expliquei, falei, não, eu sou aqui de Campinas. Aí ela falou que ela morava aqui e coincidentemente a gente já tinha até se esbarrado, mas não se lembrava uma da outra. E ela conversando sobre esses assuntos, como ela falou, surgiu a proposta de falar sobre Hércules. Quando ela falou assim, tô aqui pensando em escrever um livro sobre Hércules, você não quer escrever comigo? E quando ela fez o convite, eu tinha realmente acabado de fazer um estudo mais profundo, né, na parte mais de filosofia sobre Hércules, sobre os 12 trabalhos e a jornada do herói, como isso muda a vida das pessoas, né, a jornada do herói. E ela ficou toda contente, porque ela falou, então vamos unir o útil ao agradável. Eu já estou estudando Hércules já há um tempo e gostaria de escrever algo infantil, então você entra com a filosofia. E assim foi, e a gente começou a escrever o livro e ele fluiu. É um livro que ele narra, né, a história de um menino chamado Pedro, que é o personagem principal, aonde ele tem todos aqueles questionamentos de uma criança pré-adolescente, que ainda não sabe se é criança ou se já é adolescente, e aqueles conflitos, ele não sabe, a maioria das crianças não sabe como lidar no dia a dia. E é isso que a gente tentou trazer para o livro, esse link, através dos contos do Hércules, como que o Pedro poderia resolver os próprios problemas, inspirados na forma com que o Hércules abordava o assunto, os trabalhos dele. Foi um trabalho de praticamente um ano de escrita, talvez um pouco menos, mas foi muito fluido. E quando o livro já estava escrito, aí a gente pensou, eu sou ilustradora também, né? Ela falou, você vai querer desenhar o livro? E a gente já tinha conversado sobre cooperativismo. E aí eu falei, não, já escrever já é um trabalhão, tá ótimo. Vamos passar a bola para frente e procurar um ilustrador. Foi aí que a Márcia entrou na jogada. A Maria encontrou ela num outro grupo de amigos, não é, Márcia? É aquela coisa de grupo de WhatsApp, a Maria perguntou, alguém conhece um ilustrador? E aí eu respondi para ela, Maria, eu conheço vários, eu tenho vários amigos. E aí eu indiquei umas pessoas para ela e falei, olha, mas você quer falar um minutinho para eu te assim, dizer a característica de cada um e tal? Ela falou, não, claro. E aí a gente começou a conversar. E eu expliquei o estilo de cada um, como é que era e tal. Falei, poxa, muito legal esse projeto e tal. E aí falei, esse era um sonho que eu tinha, de um dia ilustrar um livro. E daí ela perguntou assim, ué, e por que que você não faz isso? Eu falei, não, eu não sou profissional, né? Eu desenho a vida inteira, desde que eu me entendo por gente, eu desenho, mas eu nunca fiz nada nesse sentido profissional. E há pouco tempo, na pandemia, antes um pouco da pandemia, eu comecei a desenhar digital. E eu estava encantada com o processo de desenho digital e comentando com ela, né, sobre isso e tal. E daí ela me convidou, então, se eu não queria fazer. Eu mostrei algumas coisas que eu tinha feito para ela, e daí ela me convidou se eu aceitava esse desafio de fazer as ilustrações. Aí, com frio na barriga, não é, eu aceitei o desafio, porque era uma coisa muito forte dentro de mim, essa vontade. E a coincidência, quando ela entrou em detalhes depois do que era exatamente esse livro, eu estava de viagem marcada para a Grécia, que era realizando um outro sonho que eu tinha, que era conhecer a Grécia, porque eu sempre fui apaixonada pela Grécia, e inclusive essa história de Hércules sempre me fascinou, não é? Da nossa geração, não sei se vocês lembram de Tesouro da Juventude, tinha toda essa história de Hércules, eu me lembro que eu acompanhei, li, então eu achei assim muita coincidência as coisas acontecerem ao mesmo tempo, e daí eu realizei 2 sonhos. Eu conheci um lugar que para mim tinha importância muito grande e comecei a fazer os desenhos.
Até mudei na época um pouco o roteiro da viagem para poder ir nesses lugares aonde se teriam passado, vou dizer, essa parte da história de Hércules ali. E foi muito enriquecedor também, né? Essa viagem diferente, assim, não foram nos pontos turísticos comuns, né? Então me deu a oportunidade de conhecer o interior do país e ver os lugares, pegar aquela energia dessas histórias. E eu ficava pensando, né? Como teria sido isso aqui naquela época que aconteceu aqui? Cada uma tinha um sonho, vocês juntaram esses sonhos e o livro aconteceu. Além do objetivo óbvio das pessoas lerem o que vocês fizeram, quais outros objetivos vocês tinham com a produção desse livro? A história de Hércules, Marta, ela narra a jornada do ser humano. Então, todo herói, ele sai de onde ele está. O Frankl, ele fala muito da jornada do herói, é correlativo a todo ser humano. A gente, de repente, está no nosso mundo bom, no nosso mundo ideal, de repente acontece algo que te tira daquele mundo de conforto, daquela zona de conforto. E aí você parte para uma jornada, seja num relacionamento novo, a criança, né, entrando na escola, a criança indo para o ensino médio, são os ritos de passagem, que é essa faixa de idade que a gente focou bem no livro. Nós temos esse foco de falar sobre isso, de falar sobre os desafios da vida, do amadurecimento. É a jornada do herói, é a nossa jornada. E nós percebemos que os 12 trabalhos, eles falam de algumas qualidades, habilidades que nós precisamos desenvolver, como, por exemplo, o autorrespeito, olhar para aquilo que a gente sente, porque o Hércules, um semideus, um herói, mas ele tinha momentos também desafiantes, momentos de medo, momentos de angústia, sendo que ele mostra como ele enfrentou os desafios, que os desafios eram claros para ele, que eram fatos, assim como na nossa vida. Nós passamos aí, em 2020, uma grande jornada nós tivemos, e muitos até uma jornada interna, que deixou muitas marcas. Então, foi pensando nisso, a gente queria um livro, como a Márcia falou, que ajudasse e não que faça, mas que ajude na reflexão. Que a pessoa leia, pare, reflita sobre aquele ponto na vida dela. E esse livro, ele consegue fazer isso, porque a gente fala que livro não tem idade. Lógico, sempre a pessoa pergunta, para que faixa etária? Livro é para toda a faixa etária. Então, esse livro, ele fala desde da criança até do adulto, porque são fatos que na infância nós passamos. E hoje nós respondemos muito por aquilo que a gente viveu na infância. Quando a gente lê, a gente se transporta para dentro do Era Uma Vez, e aí a gente abre para vivenciar uma história. E muitas vezes é a nossa própria história. É um pouco assim da razão desse livro existir. Auxiliando aí nessa jornada, né? Quando a gente criou esse livro, Marta, a gente tinha a intenção de levar o livro físico para as crianças, né? Para os adolescentes e para os adultos, né? Para os pais contarem as histórias para os filhos também, porque como a Maria e a Márcia falou, não tem idade. A história, o livro ele é completamente ilustrado. São mais de 130 páginas de pura diversão, leitura e ilustração. Então, para uma criança pequena, os pais podem ler. Para uma criança que já tem a leitura, ela pode ler, que ela vai se identificar. E para o adulto, também é uma ótima leitura. Então, a gente levou isso e também veio junto a ideia de levar isso para as escolas. Porque a Maria ela tem um projeto, que é o Método Lumen, que faz parceria com as escolas, que é um outro trabalho. Depois, numa outra circunstância, talvez ela possa falar mais sobre isso. Mas a ideia de levar o livro para as escolas foi muito grande também. E nós temos essa vontade. Agora, nesse primeiro momento, a gente está fazendo o livro impresso em capa dura para ser aquele livro de família, para ser passado de geração em geração, como era antigamente. E possivelmente no futuro nós vamos ter, já tem um projeto pronto para levar esse livro para as escolas, para auxiliar justamente nessa faixa etária, onde a gente vai ter o caderno do professor, com atividades feitas por uma pessoa que se chama Angélica, que inclusive é minha mãe, com muito orgulho. Ela é uma professora aposentada com mais de 40 anos, né, de trabalho na área,
e ela fez toda a parte pedagógica do livro, todas as atividades em cima da BNCC, que é um padrão que são usados nas escolas, de acordo com a faixa etária. Então, o projeto, o livro em si, ele tem esse foco também de auxiliar e é todo voltado para a escola. Então, um pai que está em casa, que queira pegar esse livro e ler para o filho, ele pode fazer como a dona Berenice, que é a nossa personagem, que é a professora que conta a história para o Pedro, né? Pode fazer isso contando histórias e dando atividades para eles fazerem. É uma possibilidade. E na escola também pode ser abordado dessa forma, né? Um trabalho por mês, um trabalho do Hércules por mês, com atividades para aquele tipo de história. Então, nosso objetivo, além de levar o livro para as crianças e para as famílias, é possivelmente estar isso na escola também. E dentro dessa exploração de ser um livro mais multidimensional, né, as ilustrações foram feitas nesse sentido de atender isso. Tem um mapa, porque uma lacuna, por exemplo, que nós percebemos, você procura um mapa onde foram passados os 12 trabalhos, você vai encontrar ele focado na Grécia. E eu sempre fui fascinado por geografia, história, mas aonde que foi isso exatamente, né? Então nós fomos pesquisar aonde aconteceram esses outros trabalhos que não foram na Grécia, né? Que os da Grécia estão lá na Península do Peloponeso. Então aí você vai para as duas direções, uma vai até o centro do Gibraltar, o outro vai lá no Mar Negro, né? Então a criança tem essa outra porta que se abre, dessa questão de você ver o mundo de uma maneira mais abrangente, né? Então essa é a multidimensionalidade do livro também, que abre várias portas que você pode explorar e que o professor pode explorar. Tem muito material a ser explorado. Não é um livro que você pode ler uma vez e ele vai estar esgotado, né? Você pode explorar várias facetas. Eu acho que isso é um ponto interessante. E assim, a primeira coisa que me atraiu nessa proposta da Maria e da Areta, que ele fosse um livro realmente multidimensional. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com Maria Vilela Jorge, Areta Rigonato e Márcia Lima, autoras do livro Pedro e seu amigo Hércules. Esse projeto está na plataforma Catarse. O Catarse, ele é uma plataforma de financiamento coletivo. Ou seja, quando a pessoa tem um projeto, seja qual for o projeto, não precisa ser só literário, pode ser de uma peça de teatro, de uma viagem, enfim, qualquer projeto, ela escreve esse projeto, ela insere na plataforma e lá tem todos os passos para quem queira inserir e concretizar um projeto. Então, esse já é o terceiro projeto que eu faço no Catarse. O primeiro foi do meu livro solo, O Laço que Virou Abraço. O segundo foi o Contos que Sinto, que foi onde a gente se encontrou, né, Marta? E agora no Pedro e seu amigo Hércules. Então, a pessoa pode entrar e colaborar com o projeto simplesmente, que às vezes a pessoa não quer o livro, enfim, mas ela quer colaborar, participar para que o projeto saia do papel. Ou então ela entra no Catarse, tem o link para quem quiser colaborar, e ela pode escolher de 1 até uma quantidade diferente de livros, por exemplo, 2 livros, 3 livros, e no Catarse a gente tem até 10 livros. E para cada um desses grupos, né, que no Catarse se chama recompensa. Recompensa por quê? A pessoa colaborou, além do livro, ela recebe uma recompensa. Então, nós temos para esse livro folha de adesivo, marcador de página. Tem uma outra recompensa que é um autorretrato em aquarela que, nossa, lindo, que a Areta faz esse trabalho em aquarela e fica uma coisa assim divina. E tem também para a empresa que queira colaborar com 10 exemplares, ou então, se a empresa quiser colaborar um pouco mais, com valor maior, o logo dela pode até ir na capa do livro. A gente não sabe se ainda dá tempo, mas, de repente, se a pessoa escuta e a gente talvez dê até um jeitinho, né, de fazer um aporte, só falar com a gente diretamente. O pessoal fala vaquinha, mas não é vaquinha. Simplesmente a pessoa compra o livro antecipadamente e ela ajuda para que o projeto saia do papel. E o nosso projeto está aí
até dia 15 ele está no ar, 15 de setembro. E depois disso a gente encerra para imprimir os livros, que eles já serão impressos. E nos livros atuais, a maioria das livrarias e locais, né, de venda e divulgação de livros tem uma grande gama de infanto-juvenil, infantis, fantasias, entre outros, mas não abordando o lado filosófico. Muitos deles contam apenas as histórias sem pensar em algo que ajude realmente o leitor a se desenvolver internamente, né? Lógico, tem os livros de autoajuda, que não é o nosso caso, mas que as pessoas às vezes confundem, né? Fala assim, é livro de autoajuda? Não, é um livro onde você consegue olhar a informação, a história do Hércules e realmente colocar aquilo no dia a dia. São vertentes que a gente tentou abordar no livro, onde a gente vai falar sobre cooperativismo, sobre amizade, respeito, solidariedade. São vários pontos que realmente têm uma lacuna na sociedade como um todo. Diversas fugas pessoais, onde as pessoas não querem olhar para o lado, não querem, como a Maria falou, sair da zona de conforto. E esse livro faz a gente ter essa reflexão e sair da zona de conforto e realmente trilhar essa jornada de uma forma a alcançar algo muito maior do que simplesmente a leitura de um livro. Acho que isso é importante ressaltar. Vamos falar sobre o lançamento. Onde vai ser? Quem vai estar presente? Vocês vão conseguir se reunir, cada uma morando num canto? Essa é a nossa ideia, Marta. Como a Márcia mora no Rio de Janeiro, a Areta mora em Campinas, eu moro aqui na Flórida, temos amigos que moram em Brasília, ou seja, a gente tem pessoas espalhadas por aí, então nós elegemos 3 locais para fazer o lançamento. Nós estaremos em Curitiba, porque a pessoa que fez a Alessandra, ela fez a diagramação, ela mora em Curitiba, então vamos para lá. É uma jornada esse lançamento. Então, nós vamos, no final de semana de 12 de outubro, vamos para Curitiba para fazer o lançamento lá entre os dias. Na semana de 14, nós vamos procurar lá um local bacana para fazer o lançamento. Depois, nós estaremos no dia 20 de outubro em Araçoiaba da Serra para fazer um lançamento lá também num café bem bacana. Em 23 de outubro estaremos na Biblioteca Municipal de Campinas. Depois a gente segue para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro também nós estaremos lá na semana de 28 para fazer o lançamento num local bem bacana também, que nós vamos divulgar isso nas mídias sociais, para que quem se interesse, né, goste do assunto, esteja com a gente nessa jornada. E no dia 17 de outubro, ainda em Campinas, no Pavão Cultural. É um local bem bacana também, cheio de artes, e vai ficar muito bacana o nosso encontro lá. E as 3 vão estar juntas, viu, Marta? Nessa ocasião, em todos os lançamentos, nós vamos estar presentes. Eu espero estar presente em um desses lançamentos. Provavelmente em Campinas, que é mais perto para mim, mas eu pretendo estar com vocês aí, para vocês assinarem o livro aí para mim. Isso, com todo prazer, Marta. Estaremos lá e vai ser uma alegria imensa te conhecer pessoalmente e você fazer parte desse momento nosso, que vai, assim, tá trazendo muita alegria esse processo para nós. O lançamento será mais um pedacinho dessa jornada aí. Eu agradeço a Maria Vilela Jorge, psicóloga e escritora, a Areta Rigonato, empresária, ilustradora e escritora, e a Márcia Lima, arquiteta, artista plástica e ilustradora, por baterem um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Maria, obrigada, Areta, obrigada, Márcia, por baterem um papo aqui no Multidom. Obrigada, Marta, obrigada, ouvintes, e que nós estejamos juntos nesta jornada, que está apenas começando. Obrigada a todos que estiveram com a gente nesse podcast, né? Marta, muito obrigada por abrir o espaço para a gente. Espero vocês no lançamento. Logo mais vocês vão ter uma agenda repleta de lugares que a gente vai estar. Então, espero vocês lá. Obrigada. Marta, agradecemos o teu convite, agradecemos aqui a todos que participaram e que vocês possam também participar dessa jornada junto com a gente aí.
Não, eu acho que o que fica do exemplo de Hércules, e é o que a gente hoje procura na nossa vida, é ter essa coragem, né, de sair atrás do que for necessário, resolvendo as questões e vendo as coisas que se apresentem, né, nas nossas vidas. E ele mostra esse exemplo, quando ele deixa tudo e sai, né, nesse caminho dele, em busca, né, das soluções para as questões que eram apresentadas. E em momento algum ele hesitava, ele encarava tudo que se apresentava e resolvia. Então eu acho que isso é uma coisa importante, que hoje muitas vezes a gente se refugia na nossa área de conforto, na nossa zona de conforto, e a gente não sai para resolver as coisas, para desafiar o que se apresenta, né, na nossa realidade. E ele mostra isso o tempo inteiro. Aparecia o desafio e ele ia lá, encarava aquele desafio e resolvia e partia para uma outra consciência. E nesse caminho ele foi ampliando a consciência dele até que se tornou Deus, foi aceito lá no Monte Olimpo. Por quê? Ele foi ampliando, né, a capacidade dele de compreensão, de entendimento de mundo, né? Então, acho que na hora que a gente assim, amplia essa visão de mundo que a gente tem, a gente fica mais próximo disso, desse outro estado de consciência, que eu acho que é importante. Está faltando um pouco, né, de você ampliar essa visão de mundo. Não apenas pelas viagens, mas pelas vivências que ele teve. Olá, ouvintes da Rádio Webdom, aqui é Graziele Garbuio, atriz da Cia dos Náufragos. Eu passo por aqui para convidar vocês para uma programação artística especial que vai acontecer no próximo domingo a partir das 9 da manhã no Céu das Artes Ariovaldo Inácio, o Vardão, em Santa Bárbara do Oeste. Teremos oficina formativa sobre animação, musical infantil e recreação destinados a pais, filhos, crianças e adultos. E o melhor, toda a programação é gratuita. Querem ficar por dentro de tudo que vai rolar? Acesse nosso perfil no Instagram, @Cia dos Náufragos. Aguardamos vocês, venham para essa diversão! E dia 22 de setembro tem Costelão no Tupi. A comunidade da paróquia de São José promove o 8º Costelão Fogo de Chão, no dia 22 de setembro, das 12 às 15 horas. No cardápio, além da costela fogo de chão, haverá linguiça, arroz branco, feijão gordo, farofa e saladas diversas. Os convites podem ser adquiridos a R$ 60 por pessoa, bebidas e doces à parte. Para completar a animação, haverá música ao vivo. Maiores informações, ligue 3438-7146. Dia 22, Costelão no Tupi. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.